Mais uma aula do princípio de indução finita, chamado PIF. Mura, para que serve isso? Quando você tem uma proposição que é aplicável aos números naturais, através desse princípio a gente consegue provar se ela vale ou não para todos os números naturais. O nosso enunciado do princípio é assim. Uma proposição Pn aplicável aos números naturais, n, é verdadeira para todo n natural, n que pertence aos naturais, onde n é maior ou igual a um determinado n0, quando, primeiro, você tem que verificar se ela vale para n0. E aí depois você vai fazer a chamada hipótese de indução, que você vai supor que vale para k. A gente diz assim, se você pega um k, que é um número natural, e k maior ou igual a um n0, e esse p de k você vai assumir que p de k é verdadeira. E a partir daqui você vai ter que provar. Então, se p de k é verdadeira, então o p de k mais 1 terá que ser verdadeiro. E aí a pergunta é, mas Mura, como é que eu utilizo isso no exercício? Então, eu vou resolver aqui duas questões importantes para você pegar a ideia. Primeira é assim, eu quero verificar se essa proposição 1 mais 2 mais 3, pontinho até n, ou seja, a soma dos n primeiros números naturais não nulos. Isso aqui é dado pela relação n que multiplica n mais 1 sobre 2. Essa estrela, bem aqui, só corrija, por favor, aí, ela fica melhor aqui em cima, tá bom? São os naturais não nulos. Está caído aqui, mas lá em cima fica mais adequado. Vamos examinar como é que eu utilizo aqui o princípio de indução finita nessa questão. Você vai chamar isso aqui é a minha proposição. Então, essa minha proposição é o meu P de N. Então, você coloca aqui que eu tenho a proposição P de N. Eu preciso, primeiramente, verificar que ela vale para um determinado N0. Então, eu vou escolher esse N0. Como eu estou analisando aqui para todos os naturais, né, não nulos, ou seja, está dizendo que vai valer a partir do 1. Será que vale para 1 essa relação? Então, eu vou ter que verificar. Então, você chega aqui e diz o seguinte, note que quando você escolhe um determinado n0 igual a 1, a sua proposição P de n, ou seja, o lado esquerdo vai ficar apenas o número 1. O lado esquerdo é apenas o número 1. E o lado direito é quando você substitui no lugar do n esse número 1. E ao substituir aqui na direita o número 1, vai ficar 1 que multiplica 1 mais 1 dividido por 2. E aí você nota que 1 mais 1 vai ser 2, que dividido por 2 vai dar 1, portanto, é verdadeiro. Então, a primeira ideia da questão é você olhar aqui e dizer, olha, tem que valer para um determinado n0. Então, vale para 1. Ou seja, a esquerda e a direita vai dar o mesmo valor. Então, essa proposição aqui ela é verdadeira para n igual a 1. E agora eu vou usar a chamada hipótese de indução, que eu vou chegar bem aqui e vou supor que vai valer para k. Se você tem um k natural, né? K natural, e k maior ou igual a n0. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Então, suponha bem aqui, suponha que você escolha um k que pertence aos naturais. Você pega assim, onde k é maior ou igual ao meu n0, que eu já testei, que é o número 1, maior ou igual a n0. E aqui você vai supor que vale essa relação é verdadeira. E vou escrever da seguinte maneira para você aqui, ó. E 1 mais 2 mais 3, pontinho, pontinho, mais n, isso aqui, só que no lugar do n eu vou colocar k, que eu estou supondo para k, né? Mais k é igual, aí aqui do lado direito, no lugar do n, você coloca k. Então, esse aqui é o que a gente chama de hipótese de indução. Você vai supor que essa proposição aqui é verdadeira. Eu estou dizendo aqui que eu estou supondo que PK, que é a proposição quando n vale k, é verdadeira. E a partir daqui, eu vou ter que fazer um sapateado de catita, um rebolar de minhoca para provar que isso aqui leva à consequência
que o K mais 1 é verdadeiro, ou seja, a proposição para K mais 1 bate. Nesse caso é bem fácil a ideia. Como isso aqui é uma equação, você pode pegar essa equação aqui, fazer uma brincadeira. Vou repetir a equação. 1 mais 2 mais 3, reticência, mais K, vou deixar um espaço bem aqui. E aqui do lado vai ficar K, você coloca aqui a nossa fração, K mais 1 dividido por 2. E eu vou fazer uma jogada. A jogada é simples. Eu vou somar à direita, porque isso aqui é verdadeiro. A partir daqui, eu tenho que concluir que vale para K mais 1. K mais 1 seria o seguinte, é a ideia do dominó. Eu coloco vários dominós, eu empurro o primeiro. Né? Quando derrubar o primeiro, tem que derrubar todos os seguintes. Então, se aquele dominó na posição K, se ele cair, o próximo K mais 1 tem que cair também. Então, esse é o esquema. Então, se vale para K, eu preciso chegar no K mais 1. Como isso aqui é uma equação, eu posso usar uma propriedade. Eu posso somar K mais 1 à direita e K mais 1 à esquerda. Então, esse aqui é o esquema que eu fiz. Nesse outro lado, bem aqui, 1 mais 2 mais 3 mais K mais 1, é, na verdade, o P de K mais 1. Esse carinha, ele é o P de K mais 1. Só que esse P de K mais 1 tem que ser verdadeira aquela relação. O que é que a relação diz? Só para você entender bem. É a relação, ela está dizendo isso aqui, às vezes a pessoa, como é nova no assunto, ela não entende o que isso aqui está dizendo. Está dizendo que o meu resultado tem que ser o último número que multiplica o seu consecutivo dividido por 2. Está dizendo que vai ser n vezes o consecutivo, n mais 1 sobre 2. Será que isso aqui vai ser igual? Quando eu resolver essa conta, aqui você pode fazer o seguinte para a gente. Você vai olhar aqui e vai calcular o nosso MMC. O MMC é o número 2, é quem aparece aqui embaixo. 2 dividido por 2 é 1, que multiplica o de cima. Dessa maneira aqui. 2 dividido por 1 é 2, vezes K, 2K, e 2 vezes 1 vai ser 2. Legal? Então, eu tirei o MMC. Eu posso até fazer algo logo aqui, colocar o 2 em evidência. Você concorda comigo? Seria assim, né? Esse 2 vai multiplicar todo mundo que aparece lá dentro. Por que, nego lindo, você fez isso? Porque eu percebi que o K mais 1 é um fator comum, então posso colocar ele em evidência. Então, você vai ter o seguinte aqui. Você vai notar que quando você colocar esse K mais 1 em evidência, K mais 1 em evidência, quando você coloca em evidência, você divide. K vezes K mais 1 dividido por K mais 1 é apenas K. E bem aqui eu tenho 2, K mais 1 dividido por K mais 2, abre parênteses, K mais 1 dividido por K mais 1 é 2. Dividido por 2. E eu gostaria que você percebesse que é verdadeira a nossa relação. Porque para N, lembra aquela história? Para K, parava em K vezes, né? O resultado era K vezes o próximo K mais 1 sobre 2. Quando parar em K mais 1, tinha que dar esse resultado aqui. Ou seja, eu já sabia aonde eu ia chegar. Então, eu digo que essa relação aqui é verdadeira. E aí está provado, é isso que é o nosso chamado princípio de indução finita. É você, primeiro, verificar que vale para alguém. Legal. E aí você vai supor que para todo K maior ou igual àquele número que você sabe que é verdadeiro, todo K natural, o seu P de K, você vai supor que vale aquela proposição, aquela relação, e a partir daí você vai fazer um sapateado de catita, um rebolar de minhoca e vai chegar no próximo elemento. Nesse caso, como foi uma equação, a gente adicionou a esquerda e a direita e só manipulou para chegar com a mesma cara do resultado lá da minha proposição original. Eu gostaria que você batesse uma foto, que eu vou fazer uma mais interessante, com um grau de dificuldade maior, que muita gente erra, tá bom? E se você chegou até o momento desse vídeo, deixa um like aí, tá? Deixa um comentário, rapidola. Vamos agora provar essa situação que 8 divide
3 elevado a 2n menos 1 para todo n natural. Então, qual é a ideia? Primeiro, verificar que vale para um número natural. Então, eu vou olhar aqui e vou dizer o seguinte. Note, aí eu vou escolher um número natural bem aqui. Vou escolher um número 1. Então, note, se você escolher um n0 igual a 1, você vai ter que ter o seguinte. 8 tem que dividir, esse símbolo é isso. 8 divide. Aí aqui você vai substituir no lugar desse n um número 1. 3 elevado a 2 vezes 1 menos 1. E aí você pode observar que 3 vezes, aqui ó, 2 vezes 1 é 2. E 3, a segunda é 9. 9 menos 1 vai dar 8. Então, o que eu tenho bem aqui? 8 divide 8. E aí é verdadeiro. Alguém perguntaria assim, mas Moura, não poderia testar para n igual a 0? Poderia, também seria verdadeiro. Tá bom? Então, eu verifiquei que vale para um n, ou seja, a minha proposição ela é verdadeira para n0. Então, eu chego bem aqui, o meu P de 1, que seria o meu n0, é verdadeira. Agora que eu já cheguei aqui na primeira situação, ou seja, verifiquei que vale para um primeiro cara, eu preciso supor que vai valer para um elemento k. Então, você chega aqui e vai usar a chamada hipótese de indução. Se você escolher um número k que pertence aos naturais, só que esse k bem aqui, ó, k natural, e bem aqui você tendo k maior ou igual a um número 1, que foi o carinha que eu testei, e agora a gente vai supor, e aí você vai ter aqui que supor, que isso aqui é verdadeiro, ou seja, 8 divide 3 elevado a 2 vezes k menos 1. Então, isso aqui você tem como uma verdade absoluta. Então, você está supondo que essa proposição aqui é verdadeira. Entendeu a ideia? E a partir daqui, eu tenho que concluir que vale para o próximo, que vale para o k mais 1. Ou seja, no lugar desse k, eu colocar o k mais 1. E nesse caso aqui, a gente vai por aí. Vamos ver o que acontece se no lugar do k tivesse o k mais 1. Então, observe, aqui que é o sapateado de catita. Né? Observe o seguinte. Se você pegar essa expressão, essa aqui, ó, essa expressão, só que o k lá no lugar, que seria essa linha anterior bem aqui, deixa eu até marcar onde é. Se você pegar essa minha proposição, que eu estou admitindo como verdadeira, né? Lembra que isso aí é verdadeiro. O que acontece se no lugar do k morasse o k mais 1? Ela ficaria da seguinte maneira. 3 elevado a 2, abre parênteses. Aí no lugar do k, você coloca k mais 1. E bem aqui você tem menos um número 1. Agora vamos dar uma organizada nessa conta. Que essa conta bem aqui, eu tenho uma potência aqui, ó, seria uma potência de potência ou apenas uma multiplicação lá no expoente. Você pode resolver assim. 3 elevado a 2 vezes k e 3, aqui 2 vezes 1 é 2. Desse modo bem aí. Só que bem aqui, como eu tenho uma soma nos expoentes, eu posso recordar que isso veio de uma multiplicação de potências de mesma base. Então, eu posso reescrever essa expressão assim, ó. 3 elevado à segunda vezes 3 elevado a 2k menos 1. Só que 3 à segunda é 9. Então, você tem bem aqui o seguinte resultado até o momento. 9 que multiplica 3 elevado a 2k menos 1. Aí eu vou fazer aquela jogada que vai convencer a gente que realmente é verdadeiro isso. Qual é a jogada? Isso que é o sapateado. O sapateado de catita vem agora. Só que 9, eu posso escrever, ver se você concorda comigo, da seguinte maneira. Eu posso separar ele do seguinte modo. 9 é a mesma coisa que 8 mais 1. 8 mais 1 é o meu 9. 3 elevado a 2k menos 1. Lógico que você pergunta, mas qual é a ideia? De onde você tirou esse 8 mais 1? Sabe que é 9, né?
mas eu pensei no 8 devido bem aqui ter o número 8 na nossa questão. Você vai entender já já. Aqui você vai separar. Como isso aqui é uma multiplicação, você pode fazer a multiplicação, esse com esse e esse com esse. Você concorda? Então, aqui você vai ter o seguinte, 8, que multiplica 3 elevado a 2k, mais 3 elevado a 2k vezes 1, que é ele mesmo. 3 elevado a 2k menos um número 1. Legal? A gente já poderia ter feito, né, bem aqui, quando apareceu 9, eu já poderia, lembra? Como se fosse assim, 9 canetas. 9 canetas. Você poderia separar 8 canetas mais uma caneta, que seria esse esquema, né? A caneta é o 3 elevado a 2k. Então, aqui você já poderia ter separado. E por que eu fiz isso? Que eu gostaria que você notasse que eu tenho duas parcelas bem aqui. Eu tenho essa primeira parcela e eu tenho essa segunda parcela. E aí você pode notar o seguinte, vamos escrever mais um pouquinho. Temos que o 8, ele divide essa parcela. 8 vezes 3 elevado a 2k. Mura, por quê? Porque essa parcela é múltiplo de 8. É 8, ó, vezes alguém. Então, o 8 divide essa parcela. Concorda comigo? Sim. Agora, e por hipótese da indução, você tem que o 8 divide essa outra parcela. 3 elevado a 2k menos 1. Esse aqui, vou colocar aqui, é a minha hipótese, chamar de HI de indução. Ah, pera lá. A primeira parcela é múltiplo de 8. Se a segunda parcela é múltiplo de 8, então, porque queira ou não, se você falar que 8 divide, que é múltiplo de 8. Então, quer dizer que você vai concluir bem aqui que 8 divide 3 elevado a 2, abre parênteses, k mais 1 menos 1, que é o que me deu origem a essas afirmações aqui. Portanto, vale para k mais 1. Você escreve bem aqui, é importante você colocar que P de k mais 1 é verdadeira. Então, aqui você fez a demonstração aí, utilizando o chamado princípio de indução finita. Essa é a ideia desse princípio. Vou deixar para você essa atividade, está aparecendo na tela. Você vai utilizar a mesma ideia para provar que isso aqui é verdadeiro. Deixa nos comentários aí, comente e compartilhe. Até a próxima!